Olá a todos e todas. Eu me chamo Geraldo Rosolem Júnior, eu faço mestrado em História na Universidade Federal de São Paulo e hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns resultados de um artigo publicado pela revista Ágora sob o título Entre Justos e Ímpios, Conflitos Teológicos entre Dácio de Jacó Flaviae e Salviano no V século. Esse artigo ele foi publicado em 2019, mas hoje eu trago aqui um recorte para vocês com a minha apresentação intitulada Autoridade Episcopal em Disputa, Experiência e Objetivo das Chronicorum de Dácio de Jacó Flaviae. Assim, então, dando início à apresentação, eu gostaria de comentar um pouco sobre a biografia desse autor. Ele pertencia a uma família da aristocracia local, mas que não tinha nenhuma influência política no centro do poder romano em Roma. E logo na sua infância, em meados de 409, ele presencia o assentamento dos reinos Vândalo, Suevo e Alano nas províncias da Espanha. O autor, Dácio, ele pertencia a uma comunidade romana isolada que era constantemente atacada e saqueada principalmente pelos suevos, o que gerou ali uma grande situação de vulnerabilidade, tanto comunitária quanto familiar, para ele. Já em sua vida adulta, em meados de 428, ele havia sido eleito ao episcopado de Jacó Flaviae, cujo um dos motivos teria sido ele ser um dos poucos romanos católicos da região. Tá? A partir desse momento, então, ele passa a utilizar o seu cargo para pressionar uma intervenção do Império na sua região, na Galácia, mas não somente. Dessa forma, então, a própria produção da sua crônica tem como objetivo promover ali uma autodiminuição do autor e demonstrar pouca instrução secular. Isso porque Dácio desejava se demonstrar como um homem santo e como uma autoridade perante aos líderes seculares. Dessa forma, avançamos então para observar as suas contribuições nas suas crônicas, tá? Entre elas, podemos observar a continuação das crônicas de Eusébio de Jerônimo, as ditas Crônica e Cânones, e que, inclusive, no primeiro parágrafo da sua obra, ele insere o último parágrafo da obra de Jerônimo. Então, dessa forma, ele vai abranger um período de 379 até 468. Um de seus méritos também é a adição de novos sistemas de datas e marcos cronológicos, para situar o seu leitor principalmente com a adição, por exemplo, das eras hispânicas. Entre as influências de Eusébio de Jerônimo, observamos a sua perspectiva escatológica bastante clara em seu livro e uma tentativa de analisar o tempo presente a partir das profecias do livro de Daniel, o que coloca, por exemplo, em sua obra, o Império Romano como sendo o último dos impérios existentes no mundo. Assim, o fim da civilização romana também representaria para ele o fim do mundo. Para vocês terem dimensão um pouco do que ele fala acerca dos bárbaros, principalmente em relação aos vândalos, que é o meu objeto de pesquisa, ele tenta demonstrar a falta de coesão entre esses bárbaros, que são qualificados em 4, os alanos, os vândalos, os visigodos e os suevos, que são os 4 povos que adentraram as fronteiras das províncias da Espanha e que são associados, portanto, aos 4 animais bestiais do livro de Daniel. Esses povos, então, passam a ser tidos como destruidores da civilização e do Império Romano. A heresia que esses povos professam é um indicativo da subversão de sua conduta moral. Esses 4 povos, então, eles passam a ser tidos como decadentes, imorais e demoníacos. Demoníacos aqui no sentido de serem auxiliares ferozes de Deus, inclusive tendo permissão divina para matar e causar sofrimento aos cristãos. Dessa forma, esses povos, os alanos, os vândalos, os visigodos e os suevos,
passam a ser compreendidos, então, como torturadores e perseguidores de homens santos. Isso porque, segundo ele, a salvação ela seria alcançada apenas através do martírio, né? Então é o martírio que redime os pecados e esse mal seria um mal necessário, digamos assim. Bom, parte de sua biografia, então, o autor ele havia sido enviado, né, como eu disse, a partir de 428 ele começa a tentar influenciar uma intervenção do Império nas províncias da Espanha. Entre 431 e 433, ele permanece então na atual região da Provença, aonde um dos impactos que podemos observar nas suas crônicas são as grandes semelhanças com as crônicas de Próspero de Aquitânia. Inclusive, o Richard Burgess ele passa a comprovar que existia uma fonte em comum, que hoje foi perdida, mas que teria sido utilizada tanto por Próspero quanto por Idácio para se referir a alguns acontecimentos do tempo presente deles. Entre alguns dos impactos, nós podemos observar, por exemplo, a grande frustração do bispo Idácio com as perspectivas dos provençais, principalmente em relação às perspectivas dos bárbaros, como, por exemplo, o Salviano, que era o mestre de bispos da região e que acaba compreendendo que os bárbaros, né, principalmente os godos e os vândalos, eles tinham uma conduta moral superior à dos próprios romanos. É nesse momento também que vemos que o Idácio ele toma os seus primeiros contatos ali com os conflitos de uma organização hierárquica da autoridade episcopal da região. Isso porque, como vemos, os provençais eles seguiam uma tradição de João Cassiano, que afirmava que a norma monástica ela mantinha a hereditariedade dos ensinamentos de Cristo incorruptíveis, ou seja, o enclausuramento ela mantém o sentido originário das Sagradas Escrituras, né? Assim sendo, eles acreditavam que os monges eram superiores tanto moralmente quanto teologicamente. Essas disputas na região elas acabam sendo aprofundadas a partir do momento em que Arles se converte na capital administrativa da Gália, aonde o mosteiro da Ilha de Lerã acaba assumindo um protagonismo bastante importante na região, onde vemos, por exemplo, 3 grandes nomeações ao episcopado de Arles, de monges formados na Ilha de Lerã, sendo eles o Honorato, o Hilário e o Cesário de Arles. Tá? Dessa forma, então, observamos que havia uma preferência pela nomeação de monges para o episcopado, que eram os chamados monges-bispos, o que gerando uma competição por poder e influência dos bispos de formação secular com os monges que eram ordenados presbíteros, né? Então observamos assim uma parcial dissolução da hierarquia episcopal da região, da qual promove uma crítica aos bispos sem formação monástica, principalmente por exercerem o poder político e desempenharem funções nos tribunais eclesiásticos, o que, segundo esses monges, acabam corrompendo as convicções teológicas pelo contato secular. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, o que seria uma norma da Igreja em relação a uma hierarquia episcopal, tá? Onde os monges ordenados presbíteros eles têm a mesma autoridade dos presbíteros e aonde o abade e os monges bispos eram observados como iguais aos próprios bispos, ainda que eles não tivessem uma formação monástica, né? No entanto, na região da Provença, os abades eles passam a competir com os metropolitas, enquanto os monges ordenados presbíteros passam a competir por poder e influência, como eu havia dito, com os bispos sem a formação monástica. Dessa forma, conseguimos observar assim que há um objetivo para que Idácio se coloque dentro de uma tradição eusebiana. Isso porque Eusébio ele passa a reafirmar a autoridade dos bispos
como únicos agentes da anunciação divina e da verdadeira fé. As suas crônicas, então, que haviam sido escritas entre 457 e 468, são claras referências ao período que ele esteve na Gália. Para ele, para o Idácio, impor essa natureza pejorativa aos bárbaros era essencial, tanto pelo seu histórico, pela sua experiência de vida, quanto para reafirmar uma justa posição de autoridade conferida a ele pela hierarquia eclesiástica. Dessa forma, ele se utiliza de uma autoridade divina que foi conferida a Idácio para poder se sobrepor a qualquer monge ordenado na Provença, do qual sugere, então, ser a principal motivação para a escrita das suas crônicas, né? Um adendo que todos os mapas que constam nessa apresentação de slide também estão disponíveis no artigo, publicado pela revista Ágora. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.